Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E no vídeo de arquétipos, vocês pediram muito, Bárbara, faz uma segunda parte falando dos arquétipos de cada signo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, vamos embora. Pessoal, falar dos arquétipos de cada signo simplesmente é uma coisa muito óbvia, né? Se a gente pegar aqui e falar assim, qual é o arquétipo de Câncer? É o caranguejo, né, gente? Qual o arquétipo de Virgem? É uma mulher nua. Qual o arquétipo de Sagitário? É um arqueiro. O arquétipo de Leão? É um leão. Então, nós não vamos falar dos arquétipos simplesmente dos signos, nós vamos falar dos arquétipos de cada signo dentro do tarô. E aí, aquela coisa que eu sempre falo rapidamente, que para quem não conhece o meu trabalho, para quem não conhece o tarô, ou para quem tem uma visão mística e esotérica, eu, Bárbara, não sou mística e esotérica. O tarô não é uma coisa mística e esotérica. O tarô pode ser místico e esotérico para quem faz uso dele dessa forma. O tarô pode ser uma grande ferramenta de reflexão para o autoconhecimento, pois esse é o motivo de qualquer mito, qualquer mitologia. Assim como na Bíblia, a forma mais inteligente que Jesus encontrou de ensinar as pessoas eram as parábolas, assim também a mitologia, em especial os mitos gregos, representam uma das formas mais inteligentes também encontradas de mostrar o que acontece nos ciclos da nossa vida. Então veja que não é uma coisa pueril, não é uma coisa inocente, não é uma coisa ignorante, tá? O mito, a história, o conto, ele existe como uma representação dos nossos ciclos de vida na nossa realidade. Se fosse fácil a gente olhar para a nossa realidade e entender tudo, entender como o universo funciona, entender como as relações se dão, tava ótimo, né? Mas não é tão fácil assim. Como não é tão fácil assim, existem os mitos que vão nos ajudar. Então, por essas e outras, nós vamos trabalhar aqui os arquétipos dentro do tarô de cada signo. Espero que isso ajude você a entender melhor o seu signo, a entender melhor suas forças, suas fraquezas, ver o que você está precisando desenvolver mais nesse momento. E em cada imagem, gente, que as imagens são muito ricas, em cada imagem nós temos aí vários elementos também. Cada mito carrega N arquétipos ali dentro, que você pode escolher de repente, como eu falei no outro vídeo, para colocar na decoração da sua casa, ou para você incorporar aquela energia. Uma outra coisa é que a gente vai usar os arcanos maiores do tarô. Nós não vamos usar reis, rainhas, cavaleiros e pajens, porque, na verdade, o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem, a gente tem que trabalhar isso com muita calma. É o que a gente vai trabalhar no curso de Tarot Master. Não dá para fazer um vídeo sobre isso, porque o vídeo ia ficar gigantesco e precisa ter um conhecimento prévio antes, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar com os arquétipos dos arcanos maiores, ok? Vamos começar com Áries, tá? Áries tem como arquétipo no tarô o imperador. Então, eu vou colocar essa cartinha aí para vocês enquanto eu olho para mim, que eu acho que fica mais fácil, né? De vocês perceberem. O imperador, gente, ele é um homem que está sentado num trono. Lembra que eu falei para vocês que figuras sentadas representam estabilidade? Números pares representam estabilidade? Então, o ariano, a ariana por sua natureza, está sentado num trono. É uma pessoa que precisa de estabilidade. Então, calma, segura sua onda. Você fala assim, mas eu sou ariana e eu sou muito louca e minha vida não é instável. Então, segura a onda que nós vamos entender esse processo, tá? Ele está sentado no trono, ele precisa de estabilidade, ele é um imperador, ele é um líder. Dentro dos 3 signos, nós temos sempre um signo que é líder, tá? Nós temos sempre um signo que é reativo, que ele reage ao meio, isso não é necessariamente ruim, tá bom? E um que é proativo, ou seja, ele é inovador. Nós temos esses 3 tipos dentro de cada elemento do signo. E o ariano é líder, ele lidera, ele tem essa capacidade de liderança. Então o ariano é um imperador, está sentado num trono, está segurando um mundo nas mãos. Porque o ariano, é claro que ele é megalomaníaco, né? Nesse sentido de o mundo é meu,
né? Nesse sentido de vamos fazer coisas grandes, tá? Porque o líder, ele é megalomaníaco, né, gente? O líder, ele se lança numa empreitada e ele quer que todo mundo siga ele. O ariano, ele tem muito disso, tá? E em outra mão, ele está segurando os raios. Ele representa Zeus, que está no topo do mundo, simplesmente no Olimpo. Essa é a mentalidade do ariano quando está voltado para o lado positivo, né? Então, nós temos aqui o elemento que é um globo, que é um mundo. Nós temos aqui uma águia. Nós falamos rapidinho da águia no vídeo de arquétipos. A águia é o grande arquétipo do líder, porque ele tem visão de longo alcance, não é verdade? Então, nós temos dentro do tarô, gente, nós temos vários arquétipos que vão te ajudar aí como ariano resgatar essa força. Então, se você fala, Bárbara, eu sou ariano e não tenho nenhuma estabilidade na minha vida, vamos entender como que eu posso trazer esses arquétipos para me trazer estabilidade como ariano. Eu preciso dessa estabilidade. Mas é uma estabilidade complacente? É uma estabilidade assim passiva? Não, é uma estabilidade de líder. Vamos entender, gente? Vamos juntar os fatores? Então, eu sou líder, mas eu sou líder na loucura? Não, eu sou líder na estabilidade. Eu conduzo as pessoas, eu mando, né? O lado negativo do ariano é que ele pode ficar muito autoritário, extremamente autoritário. E aí, em vez dele ser um imperador, ele vai se tornar um déspota. Ele vai mandar em todo mundo, ele quer que todo mundo faça do jeito dele, tem que ser pra ontem, tem que ser logo, tem que ser rápido. Ele vira um déspota. Esse é o aspecto negativo do imperador, que pode ser vivenciado pelo ariano. Então, se você é de Áries, observe todos os elementos da figura. Eu tô mostrando para você ter os insights, tá? Uma forma também interessante é você colocar a própria carta do imperador. Você não precisa colocar o nome, mas você pode imprimir e colocar a própria carta do imperador como um quadro. Entende? Às vezes no seu escritório, na sua sala de reunião. Às vezes num porta-retratinho você imprime num A4 ou num tamanho menor. Para você se lembrar, eu sou líder, mas eu sou um líder que tem estabilidade na minha vida e que tem centramento. Eu sou dono do meu mundo, mas eu não sou autoritário. A minha visão de longo alcance é em benefício do próximo sempre. Agora, pessoal, nós vamos falar de touro, tá bom? Touro carrega nele a vibração 5 no arquétipo do tarô, que é o Hierofante. O Hierofante, em alguns outros tarôs, é conhecido também como Papa, tá bom? Particularmente, eu gosto da imagem do Hierofante, porque o Papa, quando você pensa num Papa, você pensa mais na base clériga mesmo, né? Na questão religiosa. E o Hierofante, ele tira um pouquinho desse peso religioso, porque senão a gente pode pensar todo taurino é religioso, nada a ver, né? Então, o Hierofante, eu gosto mais dessa representação do 5, ele vai falar, gente, de tradição. Então, o que você pode esperar de um taurino? Você pode esperar que um taurino seja incrivelmente revolucionário? Assim, do tipo que cada dia ele vai ter uma ideia super diferentona? Não, você não vai esperar disso de um taurino. É claro que um taurino pode ser criativo, gente. Não vamos fazer uma interpretação rasa aqui não, né? Mas o forte do taurino é o quê? É a tradição. Uma pessoa de touro vai buscar manter a ordem. E olha que coisa importante. Imagina se o mundo fosse só desses loucos, sagitariano louco, né, geminiano louco, essas pessoas assim, louco no bom sentido, mas imagina que fosse, ficar inventando moda toda hora. Não, peraí, tem alguém que vai manter a ordem, tem alguém que vai manter a tradição, tem alguém que vai conduzir as coisas de uma forma que faça um sentido. Então, o touro, ele tem uma busca por sentido na questão da ordem, né? Às vezes na questão tradicional, às vezes na questão da família. Então, o arquétipo no tarô é o Hierofante, que também fala de conhecimento. Um taurino, raramente ele vai falar de uma coisa assim que deu na telha. Ele vai ter estudado aquilo para falar, entendeu? Ele gosta de ter essa base e isso é muito importante. Então aqui nós temos o Hierofante, que mostra o quê? Um centauro segurando um papiro, né? O papiro, símbolo da sabedoria, do conhecimento. Esse símbolo aqui, que muita gente fala que é do heavy metal,
Pode ter sido criado pro heavy metal também, mas na mitologia é o símbolo da sabedoria, tá bom? Então tá relacionado aí com a luz, entra uma luz na caverna, né? E o Hierofante ele sempre ligando o mundo material com o espiritual. Touro é o elemento terra, que é bastante matéria, bastante material. Então, os signos também de terra, eles vão trazer essa coisa do dinheiro, ou da tradição, ou da herança, e de fazer as coisas de uma forma mais linear, certo? Vamos falar de Gêmeos, gente. Gêmeos traz uma carta muito interessante, que é a carta dos enamorados, tá? Onde mostra um mito em que esse personagem quer entregar a maçã dourada para alguém. Ele está em dúvida entre Afrodite, que é a deusa da beleza, nós temos aí deusa Atena, nós temos a deusa Hera, nós temos várias deusas com suas qualidades, 3 deusas, e esse dito cujo aqui está pensando, para quem que eu vou entregar a maçã dourada? Que mulher que eu vou escolher? A carta dos enamorados vai falar de escolha e de dualidade, porque enamorados também, aqui no mitológico nós temos vários, tá? Porque o mitológico, ele não é tão tradicional para ter um homem e uma mulher. Ele já é um pouco, né? Vai falar um pouquinho de uma poligamia. Ele vai ficar. Mas no tarô do Rider-Waite, por exemplo, nós temos um homem e uma mulher nus, né? Porque são 2. E o que é que representa o signo de Gêmeos? 2. A dualidade, as polaridades. Então, quem é de Gêmeos sempre está sentindo que tem que fazer uma escolha. Ah, mas eu já escolhi, não, mas agora eu tenho que fazer outra. Ah, mas já escolhi, não, mas agora eu tenho que fazer outra. É claro que na vida a gente sempre sente assim, mas quem é de Gêmeos é representado pelo arquétipo dos enamorados, que vai falar de comunicação. O geminiano e a geminiana precisa se comunicar, precisa falar, porque através da fala ele entende qual é a melhor escolha para ele, né? Então aqui nós temos vários símbolos, nós temos a maçã dourada. Você, geminiano, que está numa fase muito dual, você se sente maravilhoso num dia, péssimo no outro. Você tem certeza da vida num dia, no outro você não tem nada, que é o excesso aí dessa característica do geminiano. Então, se você está muito dual, se você está muito extremista, uma hora num polo, outra hora no outro, o que é interessante? O arquétipo da maçã dourada, porque a maçã dourada carrega em si essa coisa da escolha perfeita. Ah, Bárbara, eu vou botar uma maçã dourada na minha casa? Se você quiser, você põe. Se você não quiser, coloca uma imagem dos enamorados aí, da cartinha dos enamorados, num porta-retrato. Vê o que tem mais a ver com você. No baralho cigano, nós temos a carta que vai falar de caminhos, que são escolhas. Mas para o geminiano que está muito indeciso, não é legal colocar uma carta mostrando dúvida. Você entende qual que é a força do arquétipo? Então, nós podemos utilizar o arquétipo dos enamorados para você ser uma pessoa decidida, para você ter mais confiança nas suas escolhas e aí salientar a questão da maçã dourada. Ou você pode usar a carta dos enamorados para te deixar mais sonhador, para te deixar mais criativo, mas saiba que não vai te ajudar a tomar decisões. Muitas vezes os geminianos precisam ter essa habilidade de tomar decisões de forma mais prática, ok? A carta de Câncer é a carta do carro. E o pessoal fica muito surpreso com isso. Mas a carta de Câncer não é a carta da Lua? Porque Câncer é o elemento água. E Câncer é uma pessoa que vive no mundo da Lua. Câncer é uma pessoa chorona. Aquilo tudo que a gente sabe popularmente sobre Câncer, né? Na verdade, lembra, cada tríade ou cada elemento constitui aí 3 tipos de signos. Um líder, um reativo e um proativo. Quem é o signo de água que é o líder? Câncer. Câncer. Então você tem que desmistificar essa coisa de que Câncer é aquele chorão, passivão, que não faz nada da vida, que não quer nada da vida. Porque, sim, Câncer, ele carrega muito do elemento água, ele carrega muito da emoção. Mas um líder que tem esse domínio da emoção, ele conduz a carruagem dele, ele conduz a vida dele para onde ele quer. Ele não deixa um cavalo puxar ele para um lado e um cavalo puxar ele para o outro. Câncer, gente, é quando tá bem equilibrado, porque isso que a gente conhece de Câncer, que é uma pessoa que fica chorando, 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 é o lado desequilibrado do Câncer.
Vamos entender o arquétipo do carro. Uma pessoa que conduz a própria vida. Olha, tem as rédeas da própria vida. O subconsciente dessa pessoa quer levar ela para um lado, o consciente quer levar ela para o outro e ela pega os dois cavalos e fala assim, vamos para onde eu quero, né? Eu que vou te conduzir. Porque é uma pessoa que tem domínio emocional. E pensa um líder que tem esse fluxo de emoções, mas ele domina isso. Ele pode ser um líder amoroso demais. Ele pode ser uma pessoa determinada demais. Porque o canceriano, sim, ele tem que lidar no dia a dia dele com um volume de emoções muito intensas. E é por isso que ele precisa ter um carro desenvolvido na vida dele. Se um canceriano ficar, só sonhando, o que vai ser da minha vida, a vida dele fica muito difícil. Lembra, se o ariano ficar também com essa energia excessiva, ele vai ficar um ditador, ninguém vai aguentar ele. Então, cuidado com os excessos. Vamos interpretar o que pode te ajudar. Então, se você é canceriano, você está precisando de mais direcionamento na sua vida, coloca uma imagem da carta do carro. Ou coloca os arquétipos dos cavalos. Mas cuidado com o tipo de cavalo que você vai pôr, né? Não põe esses cavalos completamente selvagem, louco, né? Também não põe um burrinho de carga. Põe um cavalo que está direcionado. Põe na direção que você quer. Põe na direção dos seus negócios. Entende? Por exemplo, então a carta do carro é o elemento de câncer. É uma pessoa que quando está com as emoções equilibradas, conduz a vida para onde ela precisa ir. Mas o canceriano tem que ter mão firme. E é isso que você precisa desenvolver, é isso que eu espero que essa carta te ajude a desenvolver. Leão traz a carta da força. A carta da força, gente, geralmente ela mostra mesmo um leão, tá? Na maioria dos tarôs, no Rider-Waite, no mitológico, ela vai mostrar a figura realmente de um leão aí. Mas aqui ela mostra sempre, geralmente, nas cartas da força, uma pessoa domando um leão. Aqui mostra Hércules domando um leão, tá bom? Mas no Rider-Waite mostra uma mocinha bem delicada domando um leão. O que significa domar o seu leão? A pessoa o leonino, a leonina, traz em si essa coisa, né, do prazer. A carta da força vai falar muito de prazer sexual, o carisma, né, essa coisa de estar em evidência. Então, a carta da força vai falar de atração, de magnetismo. Esse é o lado positivo aí do leonino. Mas o que acontece é que o leonino, como ele tem muito fogo, ele é regido pelo fogo, né, o elemento dele, e ele tem essa coisa de ser mais exibido, de ser mais carismático. Pode acontecer que o leonino não domine a sua própria força, não dome os seus próprios instintos. E um leonino que não doma os seus próprios instintos, ele quer prazer o tempo todo, ele quer aplauso o tempo todo, ele quer um palquinho o tempo todo, ele quer reconhecimento, prazeres e glória o tempo todo. Então ele vai ficar muito drenado pelos instintos sexuais, pelos desejos de se mostrar. E isso vai fazer com que ele seja consumido pelo próprio desejo, pelo próprio instinto, tá? Então, quando aparece a carta da força, nós não temos apenas o leão, que é essa imagem de grandeza que o leonino traz. Nós temos duas imagens sempre. Alguém está domando esse leão. O leão está ali, mas ele está domado. Porque se eu não domar esses meus instintos, esse meu desejo de glória e reconhecimento, isso vai me ferrar. Então, leoninos, continuem sendo belos, grandiosos, exibidos, mas assim, um pouquinho de cuidado para não deixar os seus instintos te dominarem, os seus desejos te dominarem, tá? Um pouquinho de cuidado com isso. Não dá para ter prazer o tempo todo, não dá para ser festa o tempo todo, porque se depender do leonino é festa o tempo todo. Então, é assim que você vai conseguir se equilibrar. Seja leão, mas também seja o próprio domador. Vamos falar para os virginianos agora, cuja carta é o eremita. Eu conheço uma virginiana, que é a minha irmã, e ela nasceu na vibração 9, ainda por cima, né? Então ela é bem eremita mesmo. O que é o eremita? O eremita mostra uma pessoa sozinha. E aí,
quando a gente fala disso, você fala, nossa, que triste, eu não quero ser sozinha. Não, calma. É uma pessoa sozinha porque ela resolve as coisas dela com ela mesma. É claro que ela quer um apoio do outro, como todo mundo quer e todo mundo precisa. Ninguém é solitário, tá? Todo mundo precisa compartilhar e precisa de apoio. Mas o eremita, ele é assim. Se tem um monte de gente falando, se tem um monte de gente fazendo, se tem um monte de gente indo ali, o eremita para, né? E fica mais calado, fica mais na dele. E aí ele fala, tá bom, isso aqui serve pra mim. E ele faz uma escolha que serve muito pra ele. Ele é daquele jeito, ele é muito autêntico mesmo. Ele não vai no que tá todo mundo falando. Ele pode pesquisar, porque o virginiano, ele tem método. Então ele pesquisa, né? Mas ele é muito ele. Ele só faz o que tem muito a ver com ele. E ele cismou com uma coisa, ele vai fazer aquilo ali, porque ele botou na cabeça dele. Ah, eu quero fazer aula de Muay Thai 4h20 da madrugada. Eu vou achar um lugar que tem aula de Muay Thai 4h20. Ah, mas é num bairro que fica a quilômetros da minha casa. Eu vou pegar o meu carro, eu vou me dirigir até aquele bairro. E eu vou ir naquela academia e 5 horas da manhã eu vou estar naquela academia fazendo Muay Thai. Porque eu botei na minha cabeça. Então ninguém tira nada da cabeça de um virginiano. E é aquele método muito exclusivo. O eremita, gente, ele funciona de uma forma muito exclusiva. Então não que o virginiano não seja sociável, ele pode até ser sociável. Mas ele é tão metodista que ele vai encontrar um jeito muito peculiar de fazer as coisas. E muitas vezes você não vai entender porque aquela pessoa está fazendo aquilo. Mas é porque ele é o eremita. Ele faz só de acordo com o que tem a ver com ele. Sinto muito, esse é o arquétipo do virginiano. E é uma coisa muito positiva, porque o eremita ele vai falar de autenticidade. Ele vai falar de ser autêntico demais, né? Mas não é uma autenticidade que é exibicionista. Ainda tem isso. O eremita ele é muito na dele, ele é muito quieto, assim, na dele. Pode ter uma personalidade extrovertida, sociável, sim, mas ele é muito na dele, né? Às vezes eu quero conversar com a minha irmã, eu quero falar de um monte de coisa, ela só fica assim, é verdade, é isso mesmo. E não quer dizer que ela tá te ignorando, quer dizer que ela tá absorvendo aquilo internamente e aí ela vai agir de acordo com o que ela achou. Mas ela não vai ficar se expondo, ela não vai ficar falando da vida dela, essa pessoa é eremita. Então, é um aspecto positivo. O aspecto negativo é realmente a reclusão. É realmente você achar ninguém me entende, o mundo não me entende, você ficar recluso, você ficar solitário. E você achar também que tudo tem que ser só do seu jeito, né? E se isolar. Mas de uma forma positiva, esse arquétipo equilibrado é muito saudável para você, virginiano. Pessoal, agora eu vou dar uma pausinha nesse vídeo e nós vamos continuar falando dos signos e dos seus arquétipos num próximo vídeo. Então nós vamos dividir esse vídeo em 2 partes, tá certo? Já já sai sobre o seu signo, sobre o seu arquétipo, se você não viu aqui. Enquanto você espera, o que você faz? Você compartilha essa primeira parte com aquele seu amigo que tá num desses signos aqui, que não tá muito encontrado na vida, que tá precisando de uma orientação ou afetiva ou profissional, manda para ele perceber, para ele analisar. Será que eu tô equilibrado com o meu arquétipo? Quem sabe não dá insights para esse seu amigo, não é verdade? Vamos ajudar os outros enquanto não chega a nossa vez, tá bom? Um beijo, até a próxima.